todo esse sistema que envolve a arbitragem no Brasil. Bom, vamos falar do Corinthians, mas enquanto o pessoal vai se posicionando por aqui, André Hernan, quero saber do mercado da bola do São Paulo, hein? Eric, atacante, está indo para o Vitória, emprestado, está saindo do Tricolor? Já está com a passagem na mão para ir para Salvador, pedido do Carpini, empréstimo até o final do ano, opção de compra. O Eric é um jogador que chegou pelas mãos do Dorival. O Dorival tinha sido treinador dele no Ceará, ele teve um desempenho muito bom no Ceará e o São Paulo contratou, inclusive fez pré-contrato com ele, né? Aí ele chega no São Paulo, teve algumas oportunidades, e aí o que acontece? Perde espaço. E é um jogador que gostaria de jogar, né? Ele estava insatisfeito. Mas assim, não é um insatisfeito negativamente. O cara quer jogar, todo jogador quer jogar, aquela coisa toda. E o São Paulo estava com um abacaxi na mão. Por quê? Porque um jogador insatisfeito querendo jogar e com muitos jogadores da base na fila pedindo espaço. Não só nos treinamentos, nos jogos treinos, também na base, na copinha. Então o São Paulo se livra, entre aspas, de dois problemas. Por quê? Porque o Eric, você limpa a folha salarial, o Vitória vai pagar o salário, você tem um jogador rodando, né? Você tem um jogador atuando na vitrine, pode fazer uma boa venda no final do empréstimo, e aí você abre espaço no elenco para a molecada ficar no banco, para a molecada mostrar o trabalho. Então o São Paulo comemora nos bastidores essa negociação, bem sucedida. Falta um detalhezinho ou outro, mas assim, já nas próximas horas, próximos dias, já vai viajar, se despedindo aí do elenco para se juntar ao Vitória. Ontem a gente falava, né, do Vitória, da necessidade de se reforçar para o brasileiro, chegando o Eric aí para reforçar o Vitória. Então é um bom negócio para todo mundo. Quem que você tem da base aí pedindo espaço? Tem o Lucas Ferreira, o Henrique tem o Lucas Ferreira, o próprio Rian Francisco, que está chegando. O Rian mais para centroavante, né? Uhum. Você tem o Matheus Alves, que é meia, mas é um jogador que também está pedindo passagem, é a questão da renovação de contrato. Você tem o Lucas Ferreira, você tem o próprio Carmo, o Henrique Carmo, que é muito bom jogador. Então, assim, não só a torcida pede esses jogadores, esses moleques estão desempenhando bem no treino, como também o Zubeldia busca esse equilíbrio para dar oportunidades. E aí fica muito aquela coisa, o Zubeldia não gosta da base, o Zubeldia não gosta de usar os moleques, o Zubeldia é contra os moleques. Não é verdade isso, não é bem por aí. O Zubeldia vai dar oportunidades para os moleques, tanto que esse movimento do Eric mostra que o treinador está preocupado. É uma boa para o São Paulo essa negociação, PVC, pensando nessa estratégia de aliviar a folha salarial e também de dar mais espaço para a base, mas também há que se considerar que o São Paulo já liberou vários atletas, mais de 15 aí nesta temporada, e contratou 4. É uma preocupação o elenco ficar um pouco curto para o Zubeldia? O elenco já caiu de 18 milhões a folha para 15 milhões e meio. Já caiu 2 milhões e meio do que é de folha de pagamento, mesmo saindo 15 e chegando 4. Mesmo chegando o Oscar, que é um jogador de 3 milhões que quem paga é o Superbet. Eu acho que era bom ter o Eric no elenco, mas o Eric jogou tão pouco. No fundo, o Eric é um jogador que ele tem um peso salarial e ele não tem um peso de você olhar e dizer... Sabe quando você está na arquibancada? O famoso custo-benefício. Você está na arquibancada e você fala, pô, o jogo tá ruim, que eu Esse não vou cara vai botar resolver quem? o jogo. Vou botar aqui no banco. Quem está no banco? O Eric. Putz, não tem ninguém no banco. A gente fala cruelmente, né? Não é que não tem ninguém no banco. No Tem linguajar o Eric do no torcedor, banco. né? Você fala, pô, não tem ninguém que vai entrar e vai resolver o jogo. Então deixa ele ir, porque no Vitória ele vai resolver jogo. E no São Paulo, de repente... O Lucas Ferreira resolve jogo. E às vezes ares novos são bons para o jogador também, né? A gente viu o caso do Pedro Raul lá fazendo gol adoidado no Ceará, campeão cearense, e no Corinthians não estava funcionando. Às vezes precisa de uma mudança assim para que o jogador se desenvolva. E sabe que é uma coisa que internamente pega muito no São Paulo? Por exemplo, você não abre espaço para a base. O que aconteceu com o William Gomes? O William Gomes era um jogador que surgiu, resolveu o jogo, foi craque do jogo e tal, e aí de repente naquele jogo contra o Botafogo, ele entra de titular e é substituído no intervalo, antes do intervalo e sumiu. O que aconteceu? Foi vendido para o Porto. O que ele é no Porto hoje? Titular. Então o São Paulo fala, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Se o William Gomes arrebenta no São Paulo, não é vendido por 8, 9 como foi vendido. Ele é vendido por 15, 18.
Então, o São Paulo tem que ter essa consciência. A direção do São Paulo tem que olhar para a base, né? Não é chegar os moleques campeões da Copinha e esconder os moleques. Então, assim, o Eric, com todo respeito, bom jogador, destaque, foi bem no Ceará, pedido do Dorival na época e tal, mas acho que tem que ter espaço para a base. O Eric era um jogador que chegou porque o Dorival pediu e porque o São Paulo entendia que precisava ter mais jogador de velocidade. Abrir o campo, né, que eles falavam na época. E esse espaço para a base já é uma reivindicação da torcida já de algum tempo, né? Tanto que chiou bastante com a saída do William Gomes. Agora, Hernan, jogador importante, titular, Rafael, que trouxe uma regularidade para o gol do São Paulo. O gol era um problema, era uma questão para o São Paulino desde a aposentadoria do Rogério Ceni, né? Todo mundo que entrava tinha uma pressão muito grande, era muito questionado, não se firmava. Rafael chegou, embora ele até sofra algumas críticas, mas se firmou nessa posição. São Paulo está trabalhando na renovação do contrato dele? Tá, mas é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Assim, o São Paulo quer renovar, o Rafael quer continuar, não há nenhum empecilho, não tem nenhuma cláusula, não tem questão salarial, não tem questão financeira que pega, tempo de contrato. O Rafael ele fala isso lá dentro, fala em entrevistas, ele quer se aposentar no São Paulo. E a relação que o Fábio Melo, que é o empresário do Rafael, com o São Paulo, com a direção do São Paulo, é uma relação muito estreita. Então, assim, chegada a hora certa, o São Paulo vai botar o contrato de extensão, o Rafael vai assinar e está tudo certo. Só uma coisa que faltou a gente falar da história do ofício, que é a questão do Rafael. O Rafael ficou muito chateado com a história do Reinaldo Carneiro Bastos. O Reinaldo Carneiro Bastos, logo depois que ele deu aquela entrevista na terça-feira, ele subiu e a diretoria de comunicação do São Paulo da federação recebeu um telefonema para falar que o Rafael estava chateado. A direção de comunicação conversou com o Reinaldo Carneiro Bastos e ele falou: putz, pisei na bola mesmo, errei, não tinha que ter falado isso. Tipo, relaxei no final da entrevista, não podia ter falado isso. Ia passar a mão no telefone para ligar para o Rafael. Quando ele passou a mão no telefone, tocou o telefone na outra linha, era o Rafael. O Rafael ligou para o Reinaldo Carneiro Bastos antes do Reinaldo Carneiro Bastos ligar para o Rafael. O Reinaldo Carneiro Bastos pediu desculpas para ele e depois logo fez a nota oficial pedindo desculpas, que foi reiterada no ofício divulgado ontem pela Federação para o São Paulo. Claro que quando você pede desculpa, ninguém precisa aceitar. Desculpa, Luiz. Você me desculpa que você falou sozinho, eu não ouvi, mas a audiência te ouviu, PVC. Mas é isso, né, gente? Foi uma fala ali mal colocada de fato, mas pediu desculpas, ligou, as coisas se resolvem assim no diálogo. A gente também não precisa ficar reverberando isso, ainda vem numa nota, pediu desculpas de novo.